todos. Já estamos aqui ao vivo para essa live com meus camaradas, meus companheiros da seleção brasileira. Hoje vamos conversar aqui com toda a comissão técnica da seleção brasileira. Vamos tentar fazer uma conversa aqui animada e organizada, né? Porque é difícil, muita gente para falar, e a gente vai tentar conversar com um pouquinho de cada um, entender como é que a seleção brasileira está treinando em casa nesses últimos 60, 70 dias durante essa pandemia, esse isolamento social que a gente está passando. Então eu começo dando rapidamente um boa tarde para todos vocês, porém não vou fazer boa tarde de cada um, a gente já começa direto na conversa e aí sim, cada um que eu for chamando, a gente já vai conversando e já vai falando um pouco sobre esse trabalho. Então, vou começar aí com o Moisés. Moisés, queria já ouvir de você aí, como é que tem sido a orientação da coordenação da seleção brasileira para esse trabalho que os atletas estão desenvolvendo nesse momento? Boa noite, Cláudio, boa noite a todos, boa noite à comunidade da bocha no Brasil. No começo foi meio estranho para todo mundo. Engraçado que agora está meio surpreendente, né? Essa questão da quarentena, do pessoal tá em casa. E aí a gente rapidamente reprogramou. E dentro das possibilidades de cada jogador que passou pela seleção brasileira, de cada jogador que tá sendo monitorado desde 2017, a gente conseguiu tá monitorando e agora a gente está começando a direcionar mais os treinamentos. O que é interessante nisso? É que quando isso tudo não acontecia, né, a gente tinha uma semana de treino, uma imersão, mergulhado lá no CT, vivenciando tudo de perto, porém aquela semana a gente estaria com os atletas na mão, literalmente, e aí eles retornam para o clube, para a casa deles, né? E o engraçado agora é que com essa pandemia, a maioria dos clubes ainda estão em processo de retomada. Acho que é certo de dizer que a maioria, mais de 90% dos clubes brasileiros estão parados, estão sem locais de treinamento. E o engraçado é que o trabalho aumentou, porque ao invés de a gente ter uma semana diretamente com os atletas, hoje a gente tem um monitoramento, um controle maior no dia a dia deles, né? Até porque quando a gente sabe que tem um clube por detrás da gente, né, fazendo esse trabalho de treinamento, a gente não se preocupa com isso. A gente sabe que o trabalho está sendo bem feito. E agora, como a gente sabe que eles estão sem locais para treinar, muitas entidades estão com problemas de retorno de presença de profissionais para estar elaborando a questão do treinamento deles. Acho que hoje a efetividade da seleção com os atletas está bem maior, a gente pode dizer que está bem maior, a gente está conseguindo até avançar um pouquinho mais dentro das possibilidades físicas, né, que é onde pode treinar, onde consegue treinar, a gente tá conseguindo avançar mais e ter um controle maior. O Paulo, o Marcelinho, o Wesley, Carol, Luiz e o Barato, eles estão tendo, acho que o trabalho agora redobrado, porque o monitoramento pode-se dizer que é diário, né? Não é uma coisa que a gente ficava com o Paulo controlando, o Marcelinho controlando, e na verdade hoje todo mundo está como é que se diz, na mesma tempestade, não no mesmo barco, mas na mesma tempestade. Então a gente tá bem coeso nessa questão dos treinamentos, né? E aí depois os professores de cada classe, eles vão explicar melhor o que a gente está fazendo. O professor Marcelinho também vai falar um pouquinho do trabalho dele, e a gente está com essa com essa monitorização do treinamento deles, para até depois ter um embasamento de como vai ser esse retorno físico deles, né? E aí ter um encurtamento desse problema da pandemia, ou uma tranquilidade maior para estar treinando, porque eles estavam em atividade, né? Hoje, pode-se dizer que 95% dos atletas que passaram pela seleção estão em atividade. Bom, você falou aí, a gente tem acompanhado bastante nas redes sociais as postagens dos atletas. Essa semana passada, a gente lançou um vídeo mostrando também o trabalho de cada um, né, em casa, e acho que muita gente acabou ficando curiosa para entender como é que a seleção está trabalhando. Então, a gente, pelo que deu para entender no vídeo, o trabalho está dividido em 3 etapas, e me corrijam se eu estiver
gente tem uma etapa que é voltada para o trabalho de respiração, né? A gente tem um momento que é voltado para a parte de treinamento físico, né? A parte do desenvolvimento do gesto esportivo, essa parte mais motora, e também tem a parte tática, a parte mais efetivamente de treinamento tático e técnico. Então, eu queria começar falando aí com o Wesley, que é nosso fisioterapeuta, que está desenvolvendo esse trabalho de respiração com os atletas. Queria que você falasse um pouco como é que esse trabalho acontece e como é que os atletas estão reportando para você, você está fazendo um acompanhamento, como é que tem sido, Wesley? Boa noite a todos, boa noite aí a família da Bosch aí. E a gente já vinha fazendo um trabalho muito interessante e a gente vinha monitorando, e eu concordo plenamente com o coordenador, com o Moisés, que esse controle a gente estava fazendo mais em etapas na semana de treinamento, né? E muito feliz porque foi uma proposta até de uma das atletas que trouxe a parte respiratória para a gente conversar, e o professor Ciro também abraçou a causa, e aí a gente fechou condicionamento cardiorrespiratório. E é bem interessante que, como a seleção já vinha fazendo esse monitoramento dos atletas que passavam pela seleção e a parte do radar, que era o que o Moisés fazia nos regionais, a gente traçou um objetivo cardiorrespiratório para cada patologia. Então, hoje a gente faz com os atletas uma monitoração quase que diária, né? Eles enviam para a gente vídeos onde a gente utiliza aparelhos para os que têm o aparelho, outros compram, outros a gente adapta o aparelho, mas a gente está conseguindo monitorar essa parte de intensidade de força diafragmática. Óbvio que eu vou colocar uma ressalva que isso depende do atleta e da patologia. Não é um geralzão, todo mundo faz a mesma coisa. Nós temos caso de distrofia muscular, onde a gente tem que ir vendo essa parte de respiração e de fortalecimento de uma forma mais branda, né? Para manter o quadro, para que não agrave, mas a gente tem casos que pode ser para ganho mesmo de força, ganho de oxigenação, aí a gente tem um raciocínio que passa a acelerar um pouco mais. E esse monitoramento, isso tudo, graças a Deus, a seleção já vinha fazendo antes. E agora, em plena pandemia, também é um reforço a mais você estar com a parte respiratória legal, né? A gente conseguiu fechar um pouquinho o trabalho em cima dos atletas, onde eles são reavaliados por programa, por software do computador, né? E na semana de treinamento. Mas no dia a dia a gente já consegue potencializar os ganhos, aumentando a carga, aumentando a frequência. Isso é um trabalho que está dando bem resultado e, graças a Deus, está dando trabalho, porque a gente analisa os vídeos de um por um e dá um feedback para cada um de forma individual. Tá, e Wesley, você falou aí desse trabalho que vocês acompanham. A gente viu nos vídeos, né, que os atletas estão fazendo, que eles usam um pequeno aparelhinho, né, que é um aparelho para esse exercício de respiração, e alguns atletas utilizam uma garrafa. Eu queria que você falasse um pouco especificamente desse sistema, como é que ele funciona e se você pode orientar alguém que queira fazer esse trabalho em casa, né, que eu acho que esse exercício não tem nenhum comprometimento para ninguém, mesmo sem orientação, uma coisa bem simples de fazer. Você pode falar um pouco disso, como é que esse trabalho é realizado? Olha só. Oi, estou ouvindo. É porque teu áudio está picotando bastante, tá, Cláudio? Falou, exatamente. O trabalho que é feito é o seguinte, eu tenho 2 aparelhos que a gente está utilizando. É um aparelho, ele é um pouco mais caro, vamos chamar assim, foi um aparelho que o CPB disponibilizou para a Andy, e a Andy passou para os atletas, que ele é onde a pressão dele e a resistência que ele faz com cada atleta na parte respiratória. Esse é um. O outro é o Respiron, é um aparelho, aquele das 3 bolinhas, que hoje está custando em torno de uns R$50. Tem muito atleta adquirindo e a gente está adaptando para a realidade.
E o da garrafa d'água. O garrafa d'água, a gente colocou a água como uma resistência, simplesmente para que ele puxe o ar pela boca. E a musculatura acessória de tronco. Isso é bem legal. E aí, mais para frente, a gente vai estar colocando dentro dessa água bolinha, colocando algo mais pesado, para que eu aumente essa resistência. Só uma colocação. Muito cuidado em patologias que são progressivas, tipo distrofia. Então, esse caso de patologias progressivas, a ANDI está aberta com o meu contato, todos pode ser via ANDI, passando e-mail, passando por WhatsApp, e a gente vai estar orientando nessa parte de patologias que possa ser progressiva. Agora, paralisia cerebral, nossos lesados medulares, poliomielite, outras patologias podem trabalhar resistência bem legal, e é uma forma adaptada e muito fácil. Não trabalha quem realmente não quer. Maravilha. Bom, eu já recebi várias mensagens dizendo que o meu áudio não está bom. A gente já tentou de tudo antes de começar. Já troquei de microfone 3 vezes. A gente vai tentar levar. E, na verdade, eu vou falar o mínimo possível para não ter problema. Quero falar com o Paulo agora. Então, Paulo, vamos para a parte física. Queria falar com você e entender agora como é que está sendo direcionado esse trabalho para os atletas. Bom, boa noite a todos. Esse trabalho ele já vinha sendo desenvolvido, né, Cláudio, em relação ao direcionamento do monitoramento dos exercícios, desde a iniciação, e agora tem intensificado um pouco mais, como o Moisés falou. Isso porque a gente sabe que a condição hoje nossa dentro de casa é totalmente desfavorável àquilo que nós já tínhamos, né? A gente precisa se movimentar bastante, a gente precisa ter uma condição, principalmente de saúde, melhor. E hoje a gente tem feito um trabalho basicamente diário com esses garotos, com esses atletas, buscando o aperfeiçoamento desses gestos esportivos, mas primariamente olhando mais a questão de saúde deles, né? Alguns atletas, ou a grande maioria deles, já tem o seu equipamento para ser feito, tem a sua planilha de treinamento a serem feitos. O que acontece ao longo do dia ou ao longo da semana são correções de movimentos, orientações, na maioria das vezes, quanto à questão de hidratação, a questão do sono, a questão alimentar, né, que a gente tem se preocupado bastante. Embora a gente não prescreva absolutamente nada e também não oriente de forma nenhuma quanto à questão alimentar deles, mas a gente procura, de uma certa forma, estar sempre lembrando eles que essas questões, esses fatores como a hidratação, como a alimentação e até mesmo quanto ao sono, eles são de suma importância para o condicionamento físico deles também. Cada um deles tem a sua planilha de treinamento, eles já têm uma série que eles seguem, e alguns deles têm, como eu disse, têm os seus equipamentos, outros não. Mas aí a gente busca adaptar esses equipamentos para ele, busca adaptar um treinamento para que eles mantenham essa condição, ou pelo menos seja bem próximo do que a gente pensa, para um breve retorno às atividades, né? Maravilha. E como que você tem tido de resultado, assim? Todo mundo está fazendo, tem atleta que não está conseguindo realizar esse trabalho. Eu imagino, claro, a gente tem classes que talvez tenham um pouco mais de dificuldade, né? Precisa de mais gente no ajuda ali no dia inteiro. Mas como é que é? Você tem tido um bom retorno das pessoas? Sim, os atletas eles têm se empenhado muito, né? Têm buscado muito recurso, têm buscado o auxílio dos seus familiares. A grande maioria tem aí os seus fisioterapeutas e também tem os seus profissionais que trabalham com eles, como é o caso do Zezinho, que trabalha com o TOL. O Zezinho tem dado uma força muito grande para o TOL. Alguns outros atletas têm os seus fisioterapeutas e que ajudam também no desenvolvimento dessas atividades. Maravilha. Bom, vamos começar então a falar especificamente aí de cada classe.
Vou começar, então, com o nosso amigo Luiz Carlos, que é técnico da equipe BC1 e BC2. E eu queria que você falasse, então, um pouco nesse momento inicial, como é que tem sido esse trabalho que você está desenvolvendo com os atletas das classes BC1 e BC2. Luiz, boa noite. Boa noite a todos. Inicialmente, fizemos uma análise com cada atleta a respeito da situação onde eles moram, né, e como eles poderiam utilizar esse material e a distância de cada um, né, a dificuldade que cada um tem em relação ao local de jogo. Então, fizemos essa análise, analisamos também os dias que estamos disponibilizando para o treinamento e a quantidade de horas. E, a partir daí, fizemos um planejamento, eu e o Paulo, né, e toda a comissão técnica, e estamos repassando para todos, né, aqueles que já participaram desde 2017, como o Moisés falou, e nós viemos acompanhando. No total, são 12 atletas, 6 da classe BC1 e 6 da classe BC2, e nós enviamos para eles análise de jogos, né, para eles verem vídeos e fazer essa análise e voltar, e dar o retorno para nós, de acordo com os vídeos que são enviados para eles. E aí a gente começa a fazer análise individual, né, e corrigindo onde tem que se fazer as correções necessárias. Estamos também enviando simulações de jogos, para que eles trabalhem e façam análise de jogos e que eles possam ter uma condição melhor para poder definir o jogo, um tipo de jogada, né? E a partir daí a gente tem esse retorno, né? E está muito interessante essa situação de simulação de jogos, porque cada um tem a sua condição em relação à sua análise, né? E aí a gente pode fazer com que eles tenham uma situação melhor de cada jogada. Nós também estamos passando os fundamentos, né, para que eles possam fazer essas análises de jogos muito melhores, né? Então, passamos essa situação para que eles possam ter uma leitura de jogos muito maior. Percebemos, então, com isso, que essa situação foi bem abrangente em relação a todos. Houve uma melhora substancial em relação a isso, e todos estão dentro de cada situação que eles tenham, e por isso a gente está tendo uma situação muito melhor em relação a essa análise de jogos. E, Luiz, eu imagino assim, o Moisés até falou, tomara que você me entenda, porque o meu áudio não está bom, esse trabalho parece que aproximou bastante, inclusive, atletas que não estão sendo convocados durante todo o momento, né? A gente tem atletas que foram convocados lá atrás e que nas últimas convocações não estavam. Então, vocês estão fazendo um trabalho, na verdade, atendendo a mais atletas. Todos os atletas que já passaram pela classe nos últimos 2 anos, talvez, estão sendo acompanhados, é isso? Isso. Como eu frisei, foi desde 2017. E, no total, são 12 atletas que nós estamos acompanhando atualmente. Estamos monitorando também os treinamentos dos técnicos deles, nos clubes dele, né? Eu recebo também esses treinamentos, e, a partir daí, a gente faz uma análise, e, de acordo com a necessidade da seleção, a gente está colocando situações para que eles possam manter um padrão de jogo que, quando chegar e serem convocados para a semana de treinamento ou para participarem e representar o Brasil em alguma competição, eles possam estar adequadamente preparados. Maravilha. Bom, passamos então para a classe BC3. Vamos falar com o nosso amigo Wagner Barata. E aí, Wagner? Bom, primeiro, parabéns aí a você, não dei parabéns ao Moisés pela live de vocês aí, o show de vocês ontem aí. Sensacional, a galera curtiu bastante. Mas eu queria saber aí, como é que tem sido o trabalho da classe BC3? Segue um padrão parecido com o da classe BC1 e BC2, ou por ser uma classe que tem uma necessidade muito específica, o trabalho é muito diferente? Bom, boa noite, Cláudio, boa noite a todos da comissão.
Boa noite, pessoal que está online aí, assistindo nossa live. Assim, Cláudio, o trabalho que vem sendo feito é padronizado, né? Pelo Paulo e pelo Marcelinho e a equipe de análise, e pelo Lelê. Né? Então, assim, o trabalho vem sendo padronizado por eles, então mantém mais ou menos o mesmo segmento de atividade. Porém, o BC3 é um pouquinho diferente, né, por causa da calha, e queira ou não queira, eles sentem um pouco de dificuldade de local para treino, de piso, porque a bolinha rola muito no chão. Acho que até os outros também têm sentido um pouquinho de dificuldade por causa do piso, mas as outras categorias elas têm um pouquinho mais de, como posso dizer, é mais flexível para conseguir treinar em alguns lugares. E a classe BC3 exige um pouquinho mais de dificuldade, mas eles não estão impondo barreiras, eles têm feito as atividades muito bem feitas, o profissionalismo deles é muito grande, eles estão muito dedicados. A gente tem o segmento do radar também, né? Nós colocamos agora, a gente tinha 3 atletas na linha de frente da classe BC3, hoje nós temos mais 3 atletas que estão ali para caso ocorra substituições, então são atletas que estão no nosso radar, assim como tem outros também que nós estamos em vista já, né, para que dê continuidade no trabalho que vem sendo feito, né? Então, assim, a gente segue mais ou menos o mesmo padrão do Luiz, porém, o BC3 tem imputa um pouquinho desse negócio da calha, né, do auxiliar estar junto também, devido à pandemia, a gente teve um pouquinho de dificuldade até estarem sendo liberados para eles treinarem junto com os seus auxiliares. No começo, alguns treinavam com o pai, com a mãe, que estavam com a família, que estava ajudando, né? Agora eles já estão mais liberados para treinarem junto com seus auxiliares. E na classe BC3, eu ia falar exatamente dessa dificuldade, né, de ter o assistente, que é o calheiro, treinando junto, que muitas vezes que ele não faz parte da família. Então você já falou, acho que é um problema que está sendo resolvido, e com o tempo eu acho que isso vai se adequando, mas a gente também tem uma dificuldade maior, que é o espaço, né? O jogo de calha, ele também às vezes necessita de um pouco mais de espaço, não só para a movimentação, mas também para o desenvolvimento, né, do treinamento. Isso tem sido um problema? Exatamente. Assim, no começo eles tiveram um pouquinho de problema. Quando a gente solicitou os treinamentos lá atrás, já solicitamos eles os treinamentos, alguns têm facilidade, porque, por exemplo, a Evelyn mesmo, ela tem uma quadra na própria casa dela, conseguiu ter um espaço para ter a quadra para ela treinar, né? Mas alguns tiveram muita dificuldade no começo, porém agora acho que as readaptações que eles fizeram, eles estão se saindo muito bem. Os vídeos que eles têm mandado para o Paulo, né, e para mim, então, eles estão conseguindo desenrolar bem as situações, sabe? Treina na sala, afasta a Débora treinando no corredor, então, assim, a Ivani na garagem, Richardson na sala de casa, Matheus, o Thor, né? Então, eles estão conseguindo manter o profissionalismo deles, né? Por mais que eles tenham essa dificuldade, eles estão conseguindo deixar essa barreira de lado aí, estão focados mais em treinar e praticar a bocha, para não ficar parado, e quando a gente voltar, eles não estarem tão perdidos, né? Maravilha, maravilha. Bom, Carol, sua vez, vamos falar da classe BC4, entender um pouco também como a classe está trabalhando. Você tem feito esse acompanhamento também com os atletas, né? Além desse trabalho que vocês estão fazendo, cabe ressaltar que há um acompanhamento semanal, né? Vocês realizam reuniões toda semana com os atletas. Eu queria que você falasse um pouco disso, como tem sido o treinamento e essas reuniões. Boa noite a todos. Na verdade, a classe BC4 não foi... A gente teve alguns episódios chatos, eu acho que para todo mundo da bocha, mas para a classe BC4 em si, primeiro a gente perdeu o Dirceu depois de dias que a gente começou a quarentena, e depois, no meio do caminho, uma das atletas acabou perdendo o pai. Então, assim, a gente, um pouco do que o Luiz e o Barato também falaram, a gente avaliou o lugar,
o espaço físico que um atleta tinha para poder manter treinamento. Outra coisa que também a gente às vezes fica à mercê por conta de o Brasil está se comportando de maneira diferente em cada lugar por conta da pandemia. Então, tinha atleta que não estava treinando até 2 semanas atrás, acabou começando a treinar há pouco tempo. E para algumas pessoas da classe não teve muita dificuldade, porque assim como na classe BC3 tem atleta que tem quadra em casa, da classe BC4 também tem isso, espaços muito semelhantes, não sendo oficial como um dos atletas tem, mas um espaço que atende bem, né? E outros que não conseguiam treinar de maneira nenhuma bolinha, porque se fosse para treinar, ia treinar num chão onde ia desgastar a bola, tal. Eu falei, não vale a pena. Então, é melhor não fazer. E a gente foi trabalhando com situações de... usando recursos de computador, montando situações de jogo para que eles fizessem também a devolutiva para a gente, como o vovô falou, e fazer com que assim, o tempo fosse usado, né? Não 100% de bocha também, porque a gente não quer aumentar uma pressão que só a própria situação já cria, né? Mas colocar a bocha como um elemento no dia a dia deles e que a gente pudesse fazer com que a falta do treinamento com bola, por exemplo, não fosse uma coisa que trouxesse ainda mais desespero por conta pela própria situação já causar esse tipo de desconforto, né, para muita gente. Cada um está recebendo de uma forma. E a gente tem conseguido tratar isso de uma forma bem... Os atletas estão sendo bem receptivos, estão ajudando a gente na questão de até sugerir coisas. Olha, para mim não dá assim, será que poderia ser dessa forma e tal? E a gente determinou no último mês que a gente ia se encontrar no fim de cada semana usando um aplicativo como esse, para que a gente pudesse primeiro se ver, que isso é uma coisa que a gente não tem ideia, né, do quanto faz diferença, mas faz quando a gente se vê, quando a gente está em reunião com comissão técnica, quando a gente consegue ver todo mundo, quando a gente consegue ver os atletas, falar de bocha sim, mas falar bobagem, dar risada, tirar barato com a cara, enfim, também faz parte, era parte do nosso dia a dia em fase de treinamento, né? Isso, graças a Deus, é uma constante no nosso grupo, né? A gente ser muito feliz, muito animado, fazer piada e tudo mais. E tem isso também nas reuniões semanais que a gente faz. E eu sinto, e trocando mensagem com os atletas também, que é isso. É como se fosse uma injeção de ânimo para a semana que vai entrar. A gente se vê, a gente troca ideia. É a maneira da gente estar junto, né? Bom, estão me ouvindo agora? Melhorou minha voz? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Sim, ok. Melhorou um pouco. Eu botei o som do celular, então eu vou falar pelo celular e vocês vão ver pelo computador para tirar aquele som ruim. Bom, muito bacana isso que você está falando, Carol. Eu acho que isso é uma coisa também importante para falar, né? Que esse momento de isolamento tem sido complicado para todo mundo, eu imagino. Você está em casa, você está fora da sua rotina, tendo que viver uma nova dia a dia de treinamento com os outros atletas, né? Essa troca é muito importante, eu acho que o trabalho do atleta é você poder estar lá no treinamento e comentar uma jogada do colega. Isso deve fazer, imagina. O crescimento acontece quando você tem um trabalhando junto, eu acho que as pessoas crescem mais, né? Então acho que isso e que bom que a seleção está conseguindo manter essa rotina onde os atletas têm que se encontrar toda semana, realizar um trabalho parecido, tentar todo mundo trabalhar
para que todo mundo realmente se sinta que está no mesmo barco. Né? Senão, o barco não parou, a gente continuou trabalhando, todo mundo das suas casas, né? Porque a gente tinha uma competição grande, né? Que a gente já falou bastante sobre isso, essa competição fica muito abalada, todo mundo se preparou para esse momento e agora todo esse momento novo de UDG. Hoje, por exemplo, o CTB está tendo uma reunião com dirigentes, com as confederações, para falar e estudar como é que vai se preparar para o retorno das atividades. Né? E eu acredito que isso, de repente, vai começar a acontecer a partir de julho, agosto, não sei, é chute meu, não tenho a resposta sobre isso, mas eu acho bacana. E nesse trabalho que a gente tem acompanhado, acho que também é importante falar de uma atividade que os atletas têm feito muito, que é o trabalho de assistir jogos. Então, eu queria ver com vocês, principalmente com o nosso amigo Marcelo Oliveira, que é o nosso analista de desempenho, falar um pouco, Marcelinho, como é que tem sido esse trabalho? Os atletas, eu percebo que têm acompanhado alguns jogos, eles postam imagens, assistindo, analisando os jogos. A seleção está determinando alguns jogos especificamente para que eles assistam, ou isso tem sido um trabalho mais livre de cada atleta? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Mais uma vez te parabenizo aí pelo brilhante trabalho, Cláudio. Esse tipo de informação, de apresentação é bastante importante aí para a comunidade da Bosch. Então, te parabenizo mais uma vez. Bom, em relação aos jogos, Cláudio, vale lembrar que o trabalho da análise de desempenho assim, é um trabalho que, basicamente, ele se resume em 3 etapas, né? Em coletas de dados, em organização desses dados através de um banco, né, um banco de dados, e da edição e análise dos vídeos, né? Essa parte de análise dos vídeos, ela é muito bem trabalhada juntamente com os treinadores. Apesar dos atletas terem liberdade com a equipe de análise de desempenho, que inclusive eu queria deixar o meu agradecimento aqui, né, público, para o Igor Goulart, para a Bianca Vargas e para o José Guardia, o Zezinho, os incansáveis, né? Eles são incansáveis, assim, literalmente, porque o Igor, recentemente, você sabe disso, vocês sabem, foi pai, e um dia depois do nascimento do filho, o Igor estava à noite conversando comigo, carregando os jogos. Eu falei, Igor, vai curtir teu filho, cara. Ele falou, não, a gente tem que cumprir aqui algumas metas aqui, estou aproveitando para carregar alguns jogos, e isso é bastante importante. Então, eu queria fazer esse agradecimento público a eles, né, que incansavelmente aí tem feito um excelente trabalho dentro da equipe de análise. E em relação aos jogos é isso, Cláudio, apesar dos atletas terem uma liberdade conosco, né, ter uma proximidade conosco, nos procurarem, os treinadores faz parte, assim, é uma parte essencial desse processo, porque são os treinadores que direcionam o trabalho. Todos os jogos que a gente disponibiliza, né, que a gente edita, que a gente prepara, é dentro de um cronograma, é dentro de um planejamento que os treinadores fazem, né, e isso a gente tenta fazer da melhor maneira possível, até porque o nosso trabalho ele é uma engrenagem, né? Então, nada é feito de forma aleatória, nada é jogado de forma solta, tudo é dentro de um parâmetro, de um procedimento, né, que a gente conversa bastante dentro da nossa comissão técnica de forma geral. Maravilha. Queria agora deixar um pouco o papo aberto aqui para vocês, cada um já falou um pouco sobre a sua área. Queria que vocês trouxessem aqui um pouco das informações do que vocês estão fazendo, mais detalhadamente, se o que a seleção faz hoje realmente traz um resultado positivo, ou fica assim a sensação de que, a gente está fazendo porque é preciso, mas não sei se é exatamente o trabalho essencial. Já deu para perceber nesses 60 dias, 70 dias, que esse trabalho realmente está surtindo efeito, ou a gente só vai saber lá na frente? O Cláudio, tem um dado que é muito interessante. Deixa eu ligar meu áudio. Olha que engraçado. Quando a gente está em missão de treinamento, a gente tem o nosso tempo, né? O nosso tempo ele já é pré-selecionado, já é pré-estipulado. A gente tem 7 dias, 8 dias para estar com eles por mês, né?
E a gente não tem muito tempo para estar treinando funções básicas como os treinamentos de fundamentos, né? Aproximação de bola, tiro, bola aérea, enfim, tabela, essas coisas todas. E hoje, pela manhã, eu e o Paulo, hoje não, né? Ontem, pela manhã, eu e o Paulo, a gente começou uma conversa, porque a gente monitora a questão de quantas horas estão treinando. Isso a gente já faz desde 2017, e agora a gente intensificou um pouquinho para não ficar esse gap de tempo deles, de tempo ativo, principalmente para ajudar também, para a cabeça também manter no lugar, a questão psicológica e emocional. Mas olha, engraçado, cara, a gente, com certeza, isso é um dado que a gente pode comprovar, porque a gente tem isso bem avaliado e bem gravado, a quantidade de treinamento deles, o horário de treinamento deles aumentou a carga horária, né? E foi bem como a Carol falou, a gente não está colocando nenhuma pressão, porque a gente não sabe qual é a condição que o atleta tem para ele soltar uma bolinha ou para ele fazer determinada ação que a gente faz uma pré-determinação de treinamento. Então, a gente não está colocando isso como um fator principal de volta ou de escalação para uma missão ou essas questões, né? Só que, assim, ficou bem claro que o tempo de hora de treinamento deles aumentou, né? Hoje eu recebi pela manhã a planilha do Paulo, toda segunda-feira ele me passa a planilha de tempo para a gente estar avaliando como é que estão treinando, quanto tempo está treinando, e tinha atleta que hoje quase aumentou em 100% a sua carga horária de treinamento. E isso é importante. Por que é importante? Porque quando a gente está em missão física, né, quando a gente tem essa possibilidade de estar junto fisicamente, a gente pensa mais em adversário, né, a gente pensa mais em estratégia, e a gente pensa mais na questão tática do que a gente tem que fazer. E, às vezes, fica um pouquinho de lado a questão do fundamento, porque a gente acredita, a gente sabe disso, pela qualidade dos clubes brasileiros, a gente sabe que isso está sendo feito. Porém, a gente não tem muito controle disso, e hoje a gente já tem um controle maior. Então, algumas jogadas simples, básicas e bem importantes na bocha, né? Bem a base do jogo da bocha, hoje a gente tem um controle maior. Hoje eles têm uma carga horária maior de treinamento e isso está sendo uma vantagem. Independente do piso, independente do local e do tamanho, a gente está conseguindo padronizar o tipo de treinamento. A gente está conseguindo empurrar algum tipo de treinamento e não é empurrar aleatoriamente. A gente está empurrando de acordo com o que o Marcelinho tem, o que a gente vem conversando e o que a gente vai encontrar em Tóquio, que é a nossa principal missão, né? A gente já tem as vagas, então a gente sabe com quem vai jogar. Então, a gente está pegando o que a gente pode ter na mão, o espaço que a gente pode ter, a necessidade do que o atleta pode executar naquele espaço, e estamos direcionando os treinamentos, principalmente de fundamentos, jogadas básicas, que aí fortalece cada vez mais, e isso vai adiantar muito a nossa retomada. Né? A gente não tem previsão de retomada ainda, a gente quer acreditar que isso vai acontecer o mais breve possível, mas a gente tem que entender também que o público da bocha é um público bem comprometido, principalmente na questão respiratória. Então, o cuidado, né, essa insegurança que a gente tem, eu aqui em São Paulo, a gente conversa muito com os treinadores daqui, a gente tem conversado com alguns profissionais e a gente vê a insegurança do retorno para a rua, né, do enfrentamento ao vírus, porque essa capacidade respiratória em alguns e a quantidade alta de atletas com doenças progressivas, isso preocupa muito a gente também. Então, a gente tem que ter um cuidado. Então, a gente teve aí uma maturação de 15 a 20 dias para começar a entender realmente o que estava acontecendo nessa pandemia, quais eram os protocolos de segurança, as medidas sanitárias que a gente deveria ter. Vamos puxar um pouquinho pela a questão do BC3. O BC3 ele tem um auxiliar, e a maioria dos auxiliares eles estão na rua, se for para treinar junto, vai chegar no local não sabendo como e com o quê. Então, isso tudo causa uma insegurança e a gente veio se acertando, né? Foi bem como o professor Parata falou. A gente veio se adequando, veio entendendo um pouquinho mais desse processo de segurança, e medidas e protocolos sanitários,
para a gente não ter surpresa nenhuma. E agora, dentro da seleção, dos atletas que passam pela seleção, essas coisas estão bem mais justas, né? Para alguns já começaram há muito tempo, tem atletas que já estão no sistema há muito tempo e outros estão começando a se ajeitar agora há 10 dias para cá. Então, é engraçado isso, né? A pandemia, ela tipo que afastou, mas foi bem como você falou. Ela juntou mais a seleção, a gente ficou mais próximo e o controle ele ficou mais intenso, né? E hoje eu estava, na nossa última reunião da semana, a gente, quinta-feira passada, a gente estava falando que agora a gente vai começar a planilhar essas questões de qualificar como é que está o treinamento em casa. Então, assim, sem dúvidas, né? Isso é dados comprovados com o nosso monitoramento, que a pandemia, a gente demorou uns 15 dias para se acertar, mas agora está bem legal a questão da gente estar controlando isso, né? Dentro das possibilidades nossas, que é a questão física de cada atleta, a questão de necessidade de cada atleta e de possibilidade de cada atleta estar treinando. Então, sem dúvidas, isso aí, com certeza, a gente conseguiu ajustar e até surpreendentemente, de uma forma bem rápida. Posso falar? Pode. Eu acho que o Moisés, quando ele fala aí que aproximou mais a seleção, na verdade, eu acho que aconteceu assim. Muitos atletas, a gente tinha até que chamar a atenção de alguns, porque nem todos poderiam estar em todas as convocações. A gente não tem condição de fazer isso, né? A Andy não tem dinheiro para comprar passagem para todo mundo que a gente teria vontade de ter junto com a gente na semana de treinamento. O CT não tem como hospedar todo mundo que a gente tem vontade de trazer e tal. E tinha alguns atletas que parece que, assim, se ele era convocado, se ele ia para a competição ou se ele estava na fase de treinamento, ele era seleção. Se ele estava fora, ele deixava de ser seleção. Parece que ele achava que ele não era mais seleção brasileira. E a quarentena, tudo que acontece de ruim traz alguma coisa de bom, né? Traz uma luz, assim. Eu acho que a quarentena trouxe isso. Todo mundo entende que é seleção o tempo todo agora. A gente não fica junto durante uma semana, a gente fica junto o mês inteiro, se vê toda semana, né? E todo mundo eu acho que assim, quem mais tinha contato com todos e insistia nisso era o Paulo, né? Porque ele mantinha o contato com os atletas, falando para mandar o vídeo, falando para mandar as coisas todas e tal. E agora eu acho que não tem isso. Está todo mundo na mesma condição, está todo mundo na sua casa, inclusive nós, e está todo mundo fazendo a parte, a convocação da seleção é imensa, porque ela dura todo dia, todos os meses, desde quando a gente entrou nessa condição de quarentena, ela tem durado, assim, full time, tá? A gente está parece que é uma fase de treinamento que não cessa, né? Então, acho que isso agora faz com que as pessoas entendam melhor que, mesmo quando voltar, mesmo não estando naquele momento, ela é seleção, né? Então, isso era um paradigma que a gente precisava quebrar, né? Porque isso, para quem passou pela seleção, os atletas entendem bem isso. Ninguém é eterno na seleção, bem visto o que aconteceu com a gente há 2 meses atrás. Hoje, exatamente, fazem 2 meses que a gente perdeu o maior jogador da história de bocha. E isso a gente sempre vem batendo na tecla, né? Se você ficar triste porque você não foi convocado numa fase de treinamento, ou se você não foi convocado para uma missão, você já está dando um passo atrás que você não é um atleta para estar aqui, né? Porque a gente precisa estar em trabalho. E o que a gente sempre tenta frisar é que a gente está de olho. Então, na oportunidade que a gente tem de convocar mais, a gente convoca. E a diretoria da Andy, o presidente Arthur, não mediram os esforços. A gente só deu azar. Mas esse ano a gente estava convocando 4, o Luiz pode até falar, eram todos atletas a mais para estar a quadra mais completa, a gente não ter problema e tá olhando mais. E a gente continua olhando, a gente não deixa de olhar. Acho que a premissa aqui dessa gestão, dessa comissão técnica, é tentar chegar o mais próximo da justiça. A gente sabe que não vai chegar, porque cada um tem a sua verdade, né? Infelizmente, cada um se acha merecedor e a gente quer isso, a gente entende isso, a gente também não fica chateado por algum comentário ou por alguma chateação. Tem um atleta que não quer estar numa seleção, tem um atleta que não quer estar mostrando o seu trabalho.
mesmo assim, a gente desde o começo tentou montar essa questão de estar perto deles, de abrir a seleção brasileira, tanto para o atleta como para os professores. Hoje, todo mundo tem contato com todo mundo. Então, assim, não tem nada de segredo feito na seleção. Então, acho que isso foi muito importante, né? Porque a gente ficou, essa questão da quarentena, a gente foi colocado em quarentena e os clubes também. E a gente, por ter recurso, por ter mais dados anotados, precisa saber quem passou, a gente conseguiu direcionar um pouquinho mais. Porque é uma coisa que ninguém nunca passou, a nossa geração não passou por isso. Isso é uma coisa nova para todo mundo. Para a gente, que tem uma condição melhor de locomoção, a gente está sofrendo com isso. Imagine com uma pessoa que joga bocha, que a gente sabe das dificuldades, das políticas públicas que são embrionárias no nosso país. Então, a gente estava entendendo, a gente tentou, a gente se reunia demais, né? O fim de março para abril, a gente se reuniu muito para tentar chegar no ponto que a gente está hoje. Então, assim, eu acho que é uma virada de página, realmente, essa gestão do presidente, porque a gente convoca mais, a gente tem mais atleta perto e a gente consegue estar mais perto de atletas e estar olhando mais o que está acontecendo. Fora outras coisas que fisicamente a gente consegue acompanhar nos campeonatos. Mas isso é muito importante, né? Porque eu sempre falo, quem diria, né, que a gente escutou uma notícia no 1º de abril, né? Uma notícia dessa que a gente perdeu um dos principais jogadores que a gente tem. A gente não sabe como é que vai ser. E é a mesma coisa para quem está treinando. Você não sabe como é que é. Então a gente não pode parar. A gente tem que continuar firme, a gente tem que continuar trabalhando, porque a hora sempre chega. Sempre tem alguém olhando. Eu sempre friso isso bastante. Sempre tem alguém olhando. Maravilha. Esse trabalho só para entender uma coisa, esse trabalho de vídeo que os atletas têm feito, já deixa você completar, Lelê, ele é um trabalho que é semanal. Como é que tem sido isso? Toda semana os atletas precisam documentar o trabalho que eles estão fazendo e esse vídeo vai para cada técnico, vai para os preparador físico, para o fisioterapeuta, e aí é feita uma análise e eles têm um feedback. Como é que tem sido esse trabalho? Eu acho que o Paulo pode falar melhor, mas de começo era como a gente sempre fez, desde 2017, ele acompanhando, e a Carol frisou, era difícil acompanhar, a resistência era bem grande, porque, eu não fui convocado porque eu vou estar acompanhando. Você está acompanhando justamente porque a gente vê alguma coisa, a gente vê algum interesse ainda, né? De você estar participando do grupo ou de alguma missão. Então, acho que o Paulo pode falar melhor, porque a gente mudou um pouquinho agora até para ter um controle maior dessas questões e principalmente um controle de qualidade do treinamento que está sendo feito em casa. Bom, acho que a grande maioria aí ouviu falar do meu nome o tempo todo. Quando se diz respeito ao monitoramento dos atletas, acho que a galera aí hoje tem eu como chato, né? Gostam de mim pra caramba, mas me tem como chato aí também, porque basicamente parte do meu dia é dedicado a eles. Sempre eu estou em contato com eles, buscando alguma informação, cobrando alguma coisa. Eu vou entrar nessa parte que você perguntou, Cláudio, sobre os vídeos, mas um pouquinho antes, essa proximidade que a gente tem deles, e principalmente falando do meu trabalho, eu falei anteriormente da questão de profissionais trabalhando, e tendo atletas que têm a condição de ter profissionais trabalhando em casa, como é o caso da Débora com a Bianca. A Ivani também tem uma condição de ter uma fisioterapeuta uma vez por semana em casa dando uma ajuda, assim como a Evelyn também, enfim. Mas nem todos têm essa condição. O trabalho físico, ele sempre foi desenvolvido junto com os profissionais que acompanham os atletas. E a preocupação hoje é bastante grande, porque nem todos esses atletas têm esses profissionais hoje dentro de casa. Então, eu preciso estar monitorando eles quase que diariamente para saber como está sendo feito os exercícios, como está sendo feita a execução, para que os resultados realmente aconteçam, ou sejam bem próximos daquilo que nós esperamos, né? Nós pensamos aqui, obviamente, para a qualidade de vida deles aqui, para não deixar eles pararem, até porque nós precisamos estar em movimento constantemente. Eles tinham toda uma rotina e foi quebrada essa rotina. Foi colocado pelo Lelê aí também a condição dos alongamentos que é feito dentro da seleção, então eles têm toda essa rotina.
Porém, isso tem que ser monitorado, isso tem que ser observado o tempo todo, porque da mesma forma que a gente faz algum tipo de atividade dentro de casa, buscando um benefício, se não for muito bem orientado, ou se não for orientado da melhor forma possível, pode causar até um prejuízo futuramente. Então, por isso, tem esse monitoramento, tem essa questão de estar diariamente falando com eles. E a questão dos vídeos é assim, semanalmente, diariamente, eles me mandam vídeos. Diariamente, eles me mandam vídeos, agora com maior intensidade, com um treinamento já direcionado dos técnicos. Eles têm todo um padrão para ser colocado dentro desses treinamentos, uma quantidade em tempo também, para ter uma filmagem de qualidade. Esses vídeos... A internet caiu? Não, tá aqui, estamos te ouvindo. Sua imagem está travada, mas a gente está te ouvindo. Tá, voltou? Voltou. Tô aí? Pode falar. Então, vamos lá? Voltei. Voltei, pessoal. Dá um joinha aí que eu não estou conseguindo ouvir de vocês. Fala, filho. Então, vamos lá. Peço desculpa a vocês ao barulho aí também, que tem uma obra no apartamento de cima e os caras não têm um simancol. Felizmente a hora não é para isso e a galera está cortando o piso. Infelizmente são coisas incontroláveis. Isso eu não tenho controle. Mas os vídeos eles são feitos diariamente, eles são enviados para mim. Esses vídeos são armazenados e assim como a planilha de treinamento desses atletas são enviadas aos profissionais, os técnicos, juntamente ao coordenador, os vídeos também são colocados para eles, para que eles possam ter um feedback daquilo que eles estão fazendo e para haver uma correção disso também, na verdade. Só que aí eu acabo observando os vídeos, eu tenho que olhar os vídeos, eu tenho que acompanhar os vídeos. Isso é muito bom para mim também, que desses vídeos aí eu também pego alguma coisa, principalmente gesto esportivo, e a gente vai buscando adaptar e corrigir isso no nosso dia a dia. Maravilha. Quem mais quer falar? O Wesley ia falar também, eu cortei naquela hora. Complementou já, Wesley? Não, só para colocar que você, no início da sua pergunta, você falou sobre o que está fazendo. E eu acho que essa quarentena também trouxe algumas ferramentas que vieram para ficar, né? Esse monitoramento, essa proximidade, até uma conversa dessa, por exemplo, que nós estamos tendo, são coisas que, como a Carol falou, às vezes uma coisa ruim traz outras coisas boas. Então, esse monitoramento está muito mais perto, e eu acho que isso é uma ferramenta nova que veio para ficar, para que a gente possa estar quantificando isso ao longo do tempo, mesmo pós-quarentena. E esse trabalho que está sendo feito hoje, eu estava até conversando com o Dr. Breno, que é o médico que acaba acompanhando o futebol e um pouco a Bosch, a gente estava falando sobre a preparação desse retorno, né? Que seria algo fundamental. Então, esse trabalho que está sendo feito dá uma prevenção aí para quando realmente tiver um retorno de fato. E isso é muito bom, porque a Bosch acabou depois se adaptando e estão se movimentando, né? Numa conversa minha com eles, eu disse, se mexam, né? Eu preciso que se mexam, não ficar parado, para que esse retorno seja de uma forma mais tranquila, né? Então, acho que essa ferramenta que veio de proximidade, de monitoramento, depois que ela se adequou direitinho, ficou muito legal. É tipo essa conversa de hoje, acho que é algo que veio para ficar e que engrandece a Bosch. Eu acho que esse trabalho pode continuar tranquilamente, né? O trabalho dentro de casa, físico, pode até acontecer, o trabalho de respiração, mas as reuniões, por exemplo, esse momento de estar próximo também, porque as fases de treinamento acontecem geralmente uma vez por mês, né? Então, está vindo ali durante uma semana, seriam 10 dias nas fases que, mesmo que vocês tenham contato, acaba que não tem um contato com todo mundo.
eu acho que é um trabalho que é muito simples, entendeu? Como é que funciona a ferramenta. Espero que até o meu áudio esteja melhor agora. Mas é isso, eu acho que é um trabalho que a gente tem que estar o tempo inteiro se reinventando, né? Principalmente nesse momento. Né, Carol? Tá rindo de quê, Carol? Tá rindo de mim? Da voz. Que o áudio tá bom, não. Tá cortado. Tá saindo cortado. Sabe o que acontece? Tem hora que arrasta. Eu tô com um computador ligado aqui, que é o que eu estou transmitindo. Aí eu tenho a televisão onde eu estou acompanhando vocês. E aqui eu tenho outro computador que eu estou vendo o Facebook, se está online, vendo as perguntas, fora o meu celular, que agora eu estou usando para fazer o microfone. Então, eu acho que a interferência é disso. Tem 4 coisas carregadas. Agora ficou sensacional a fala. Agora foi ótimo. Deu para entender. Ficou bom? Então vou deixar aqui pertinho. Vou falar assim, ó. Cláudio, eu vi que teve uma pergunta aí do professor Saulo Fernandes sobre a preparação mental dos atletas. Acho que o professor Marcelo pode estar explanando isso aí para a galera, porque a galera tem feito, além dos treinamentos físicos, né, respiratório e os treinamentos técnicos, eles também têm feito um trabalhinho mental. O professor Marcelo quiser falar aí, puder falar para o pessoal para esclarecer. Obrigado. Excelente observação. Eu já tinha visto aqui a pergunta do Saulo. Inclusive, obrigado pela pergunta, Saulo, e parabéns, viu? Porque o que a gente comenta bastante, pessoal, em relação ao trabalho da comissão técnica, ao nível de trabalho da comissão técnica, é que todo trabalho de alto rendimento, todo esporte de alto rendimento, o treinamento ele é apenas um dos processos, ou um processo dentro de toda a preparação do atleta. No alto rendimento, não vence o atleta mais treinado. No alto rendimento, vence o atleta mais preparado. Né? Isso que a gente conversa bastante. E dentro da preparação dos atletas hoje, né, além de fisicamente, tecnicamente, além das informações que nós damos através da equipe de análise, temos também um trabalho voltado aí para a preparação mental desses atletas, né? Que é extremamente importante para qualquer atleta de alto rendimento. Então, hoje a gente tem um trabalho de mindfulness, né? Não sei se todos conhecem a ferramenta, mas é uma ferramenta fantástica, utilizada por alguns clubes aí de basquete, de alto rendimento pelo mundo, e que, através do Moisés, nosso coordenador, e do Ciro, nós conseguimos trazer essa parceria da Universidade Federal de São Paulo, né, para dentro da Bocha, através do professor Gerbara e da psicóloga Marlúcia. E eles vêm fazendo um trabalho fantástico aí, há aproximadamente um ano, estamos indo para um ano já de trabalho, e isso tem dado alguns resultados para os atletas. Isso é feito um questionário, né? É feito um acompanhamento, é feito um monitoramento dos atletas e a gente vê algumas evoluções aí. Mas volto a dizer, esse tipo de trabalho e outras ferramentas também de treinamento mental é extremamente importante para qualquer atleta de alto rendimento. Cada um, obviamente, vai buscar a melhor ferramenta, né, que se enquadra, que acha melhor. Mas o Mindfulness hoje é a principal ferramenta de treinamento mental utilizada pela seleção brasileira e, de certa forma, tem nos dado um resultado bastante interessante, principalmente se nós levarmos em consideração aí as últimas competições aí do final do ano passado. Luiz, queria falar, Luizinho? Queria, era só reforçar o que o Moisés falou a respeito das convocações de mais atletas, né, o esforço da AND em relação a trazer mais atletas, como também de profissionais, né, dos técnicos, não só os técnicos desses atletas, mas também outros técnicos que participam e fazem parte da Bocha, para poder vivenciar o que é feito na semana de treinamento da seleção e poder repassar para os seus clubes. Bom, quero aproveitar, tem uma pergunta do Panda. Ele está perguntando, a comissão está conseguindo, de alguma forma, monitorar os atletas e as seleções de outros países por vídeos, sites, redes sociais? Há esse trabalho? Não. É possível acompanhar o que eles fazem? Estamos não.
Então, como o Moisés falou anteriormente, muitas vezes nas fases de treinamentos, a nossa preocupação é de se ir para uma próxima competição, acaba que a gente assiste bastante vídeo dos adversários para ver como o adversário está naquele momento, que fica a cargo da excelente equipe do professor Marcelo aí, dos incansáveis, né? Eles acabam assistindo mais jogos dos adversários. Porém, a classe BC3, a gente tem optado por assistir mais jogos nossos da seleção mesmo, para poder estar tentando melhorar as nossas falhas. Barata? Oi? Saindo? Não, que falhou um pouco o seu áudio aqui, mas tá melhorou. Então, pelo menos eu posso falar pela classe BC3, a gente tem optado um pouco, eu até andei solicitando para o professor Marcelo, alguns jogos do próprio Brasil, né? Alguns jogos para a gente tentar corrigir, minimizar nossas falhas e aproveitar essa oportunidade que estão tendo esse trabalho mais visando a parte específica em casa, para poder estar corrigindo esses erros também, além de assistir também os jogos dos adversários. Maravilha. Eu acho assim, Cláudio, em relação a essa questão de análise, depois o Marcelinho pode falar um pouquinho mais, a gente também não pode ser inocente ao ponto de achar que todo mundo está olhando todo mundo, né? Porém, a gente tem a nossa forma de avaliação, né? Que acho que é uma forma nossa, como cada país deve ter uma linha de direcionamento, a gente tem uma linha, até porque é muito fácil a gente ver jogos anteriores e qualificar ou quantificar o número de acertos, erros, com inúmeras ferramentas que a gente tem, porém tem que ter uma linha, né? A gente tem que pegar, essa é a verdade. Isso já está sendo feito. Foi uma luta nossa desde o começo. O presidente Arthur acho que em algum momento passou pela cabeça dele e falar, que cara chato, mas eu batia na tecla que a gente precisava ter um setor disso, especial disso. E hoje não é questão de a gente ficar enaltecendo a gestão, mas sim, como diz, dar honra a quem tem honra, né? Quem lutou pelas coisas. E aí, o presidente Arthur, em nenhum momento ele se opôs, ele só esperou o momento certo de a gente estar montando essa questão da análise de desempenho. É uma vitória, eu acho, para a Bocha hoje, ter tanta gente numa comissão técnica. O ideal, quanto mais gente tiver, é o ideal, né? Porque quanto mais cabeças pensando, isso é mais interessante. A Bocha é coletiva, é uma seleção brasileira, não é um clube. A gente precisa pensar como um todo. E hoje a gente tem 11 pessoas numa comissão técnica, né? Tentando chegar ao máximo de profissionalismo. Então, desde o começo, quando a gente bateu nessa tela, que a gente precisava fazer a equipe de análise de desempenho, a equipe de estratégia, um jogo que é extremamente estratégico, a gente vem traçando as nossas linhas de avaliações, né? Que é só nossa. Nossa, que eu disse, que é nosso país, que faz esse tipo de avaliação, que é o jeito de a gente tentar avaliar melhor deles. Mas acredito que cada país deve ter um sistema de avaliação, né? Cada um deve avaliar, quantificar de algum jeito. A gente deve ser de algum jeito para outro país, como o país se apresenta de um jeito para nós. E aí cabe a gente ver como a gente vai enfrentar da melhor forma. Porque saída de jogo, local da quadra, isso é muito fácil de alterar, né? A gente pode ter 5, 6 saídas de jogo. O que precisa é a gente ter uma linha forte, né, coesa, firme, do que a gente vai avaliar desses caras, dos adversários, para estar atuando mais. Mas é muito difícil falar isso. Se a gente falar uma coisinha a mais aqui, a gente pode acabar com o trabalho de 3 anos aqui. Tá bom, professor Panda? Eu acho que é difícil a gente falar, mas não se preocupe que a gente está tentando fazer a nossa linha de avaliação e chegar em Tóquio, pelo menos sabendo o que a gente vai enfrentar. Você falou aí do Arthur, quero aproveitar, mandar um abraço para o Arthur, está acompanhando a gente aí, já fez alguns comentários. O Arthur que teve Covid aí, na semana passada já ficou um pouco melhor, agora já está curado, está bem
reestabelecido. Então, o meu abraço para o Arthur e mandar um abraço também para o Vitor, lá da ANDE, nosso supervisor técnico, que hoje está fazendo aniversário e com certeza não está assistindo essa live agora, deve estar nesse momento comemorando, mas eu já deixo meu abraço aqui, que se ele for assistir, ou o recado vai chegar para ele. Vitor, grande abraço. Bom, gente, a gente já está aqui chegando a 1h07, mas quero deixar aberto ainda para quem tiver mais alguma consideração, quiser fazer mais comentários, a gente está ainda com tempo. Aproveitando o que o Moisés estava falando, em relação à ANDE, né? Eu queria agradecer, assim, já está chegando no fim, eu queria agradecer. Eu vou falar só 2 nomes, porque se eu for ficar falando de todo mundo, eu vou esquecer, né? Mas primeiro, ao Arthur e toda a equipe da ANDE, realmente, a gente começou... E eu fazia parte do time São Paulo como técnica no ciclo passado, e eu me lembro que eu ouvi do antigo diretor técnico do Comitê Paralímpico a frase: entendam que em 2017 vai ser iniciado um tempo de vacas magras. Eu honestamente não sei o que foi feito na ANDE, né? Mas eu me encontro num período onde o país está passando um perrengue horrível, e a ANDE tem me ajudado, inclusive numa parte que eu achei que não ia conseguir chegar a fazer o que ela está conseguindo fazer pela sua comissão técnica de bocha, e eu acredito pelo quadro de funcionários que tem. Então, eu acho que falo aqui, acho que em nome de todos, se alguém quiser falar mais alguma coisa depois de mim, mas agradecer realmente muito pela maneira como se organizou, como as coisas se organizaram na ANDE, e o padrão de trabalho que a ANDE pode proporcionar hoje para os atletas, a gente nunca ouviu um não do Arthur, né? Ele sempre falou, não, vamos ver. Tanto que a comissão técnica chegou no que a gente sempre ouvia do Moisés, que ele gostaria que tivesse. Eu sei que ainda, na cabeça dele, a gente nunca sabe nessa cabeça aí, né, o que se passa, mas tá perto daquilo que ele gostaria, eu acredito, né? E isso porque a gente sempre teve abertura, e você, Cláudio, pela sua maneira incansável de mostrar a bocha para o mundo, que é uma coisa que a gente sabe que a bocha ela carece disso, e você, mesmo antes de fazer parte da ANDE, eu te conheci através do Arthur, me lembro de episódios como fazer bocha com tampinha de garrafa para que as pessoas pudessem acompanhar, fazer bocha de todas as maneiras possíveis, enfrentando coisas que às vezes não eram muito legais e tal, mas você sempre foi muito incansável e muito cuidadoso no seu trabalho, na maneira de como levar a bocha para que ela tivesse mídia, que é uma coisa que a bocha não tem. Então, em nome de vocês dois, de você e do Arthur, eu quero agradecer todas as outras pessoas da ANDE, né? Eu não vou ficar falando aqui o nome dos outros, porque eu posso esquecer alguém, ou eu não sei de alguém que trabalha lá dentro, mas meu muito obrigado de verdade pelo apoio e pela realmente vontade de fazer, né? Obrigado. Bom, Carol, eu vou agradecer em meu nome, primeiro, pelo você ter me citado. Assim, realmente é um trabalho que não é o meu trabalho de ofício originalmente, né, trabalhar com a bocha, não trabalhar com esporte, mas todos sabem, todos que me conhecem sabem que eu amo essa modalidade, amo o esporte paralímpico e gosto muito de fazer. E agradeço também em nome da ANDE, como diretor da ANDE, a gente tem feito um trabalho seríssimo realmente. A gente teve uma assembleia essa semana, que foi uma assembleia de aprovação de contas, nossas contas estão todas aprovadas. Temos agora uma auditoria externa que a gente contratou desde o ano passado, que acompanha todo o nosso trabalho, todas as nossas contas, que estão públicas no nosso site, estão disponíveis, todos os clubes receberam toda a nossa prestação de contas. Então, assim, a gente preza não só pelo trabalho da parte técnica, né, mas também pela parte financeira. A gente tenta fazer um bom uso do dinheiro público, que acho que é importante. Então, como você disse, a gente hoje consegue fazer coisas com recursos bem escassos, não é fácil, mas a gente conseguiu achar uma maneira
de trabalhar de forma organizada e de trabalhar com seriedade para que as coisas aconteçam. E é claro, o trabalho de vocês da seleção motiva que a gente continue fazendo isso, né? É um trabalho de excelência. Eu nunca vi, já estou na Bocha esse ano completando 10 anos que eu acompanho a Bocha. Eu nunca vi um trabalho dessa maneira, né? A dedicação de todos vocês. E principalmente agora, nesse momento de pandemia, acho que tem sido um momento importantíssimo onde a gente consegue acompanhar o trabalho de vocês, mesmo à distância, e entender que todos que estão na comissão técnica, mas também os atletas que de alguma maneira estão envolvidos, se dedicam ao máximo para que a gente possa brilhar em Tóquio, em Paris, em Los Angeles, enfim, mas não só por isso, mas acho que o principal é fazer da bocha esse esporte cada vez maior no Brasil. Acho que esse é o objetivo da gente, por isso que a gente está aqui conversando agora, né? E a gente até às vezes recebe críticas, né? O pessoal às vezes do futebol reclama que, pô, mas você faz muita coisa com a bocha. Sim, a bocha nesse momento segue trabalhando forte. O futebol está com uma dificuldade maior para trabalhar, né? Você não tem como fazer um trabalho com os atletas de um time de futebol dentro de casa. Então, é claro, a gente continua dando atenção ao futebol, mas nesse momento o futebol está bem mais difícil. A não ser que cada atleta faça o seu trabalho físico, sua parte física de cuidar, mas é difícil. Ninguém está conseguindo ir para campo treinar, né? Então, acho que fica essa ressalva também, porque tantas vezes a gente fala da bocha e não tem falado do futebol. Não que a gente desmereça o futebol, mas é um trabalho que é diferente. A gente consegue realizar minimamente um trabalho aqui com cada atleta, na sua casa, no seu espaço, chegando do sofá para lá, estando aqui, chamando uma pessoa para ajudar, e as coisas acontecem, né? Então, vamos começar essa sessão de despedidas. Quero que cada um fale um pouco mais aí para a gente encerrar daqui a pouquinho. Quem quiser comentar mais alguma coisa, sugerir alguma coisa, tem alguns atletas que de repente vão querer saber mais informações. Eu já deixo aqui aberto, sei que Moisés vai falar isso, a gente está sempre aberto para receber, e acho que é verdade, não é, Moisés? A seleção está de braços abertos para todos. Sempre. E o que é interessante falar também, a gente não pode esquecer, são dos staffs que são profissionais de bocha, né? São técnicos nos seus clubes, e os que não são técnicos, às vezes entendem até mais que o técnico de tanto tempo que tem no jogo, né? E a gente tem que frisar isso, esses profissionais que a gente nunca teve problema nenhum, né? Graças a Deus, são 3 anos. Essa live, na verdade, seria um encerramento, né, de um ciclo, porque a gente estaria já mês que vem já entrando com o motor ligado para a Paralimpíadas, e infelizmente aconteceu tudo isso e a gente está ajustando as nossas velas de acordo. Então, todos os profissionais que passaram, eu sempre falo, ninguém é eterno e a gente precisa deixar um legado, né? A minha grande preocupação, quando o Arthur me chamou para essa missão, é não deixar quem chegar depois passar pelo que a gente passou, né? Não é uma crítica, mas acho que é só uma questão de condução. A gente não tinha nem nome de atleta anotado, a gente não tinha nenhuma condição, e hoje a gente pode dizer que tem um livro, né? Hoje cada atleta, só de avaliação, de acompanhamento deles, de monitorar eles, a gente tem quase 200 páginas de cada atleta que passaram pela seleção brasileira, e isso não é meu, isso não é do professor Marcelo, do professor Paulo, isso é da Bocha do Brasil, isso tem que ficar, e os próximos que chegarem vão escolher se vão querer partir desse momento, da onde a gente parou, ou continuar esse trabalho que a gente tenta, o máximo, ser profissional. O que é interessante, a gente não vai ter tempo para falar, é que eu e o professor Marcelo, a gente está engajado em algumas aulas aí, até agradecer a presença do professor Ciro, que está aqui, algumas aulas da pós-graduação da Unifesp, e se fala muito em periodização, né, Marcelo? E falam muito do modelo, teve uma aula com o professor, acho que é Loturco, né? E falavam muito da questão da periodização, o que é feito hoje, muito da parte russa lá, Matveev, que eu acho que é o que todo mundo tem como um farol. E o que eu gostei, eu até falei com o professor Ciro, falei com o Marcelo depois, hoje se trabalha muito com monitorar o atleta. Tem muita gente que esquece um pouquinho da periodização e monitora esse atleta. E é exatamente de uma forma, pensando ou não, ou intuitiva, a Bocha vem fazendo isso há muito tempo, né? A gente está monitorando de perto, até porque a gente não tem essa capacidade física de estar com eles para estar fazendo essa periodização.
mas o que o professor falou numa aula lá, ele falou que hoje os grandes atletas, eles são mais monitorados que até mesmo usados, e aí é uma briga para profissionais da educação física. O professor Marcelo faz parte desse pessoal aí, mas eu até falei com o professor, falei, caramba, que gostoso ouvir um cara tão conceituado como o Irineu Loturco falando isso, e eu sabia que a gente está fazendo essa questão, né? A gente já está, não digo na frente, mas a gente está preocupado com isso, de monitorar os nossos atletas. E o importante é isso, é monitorar. Não só os atletas que a gente sabe que está um passo à frente pelo resultado, caminhada, mas sim os próximos que virão. A gente está bem de perto nisso, isso está bem marcado. E agradecer sempre a oportunidade para estar ajudando a Bocha. A gente sempre fala, eu sou um profissional da Bocha, não tem um dia que eu não penso em alguma coisa para a Bocha, não tem um dia que eu não penso em Bocha. Então, sempre vou estar à disposição para estar ajudando a Bocha do Brasil e a Bocha como um todo. Então, acho que essa comissão ela está de parabéns por isso, né? Tem ajudado muito a Bocha Nacional, tem abraçado todo mundo, e só essa questão de estar quase 4 anos junto e nunca ter acontecido nada, nenhum resquício, nenhuma desavença, só as nossas, né, de comissão técnica, que toda hora a gente briga, mas por uma boa causa, e a gente é maduro ao ponto de saber que a gente está brigando para melhora e a gente quer a mesma coisa. Então, acho que é de parabéns aí ao Arthur, a toda a diretoria, Baidec, a Mari, segurando com unhas e dentes nessa questão administrativa hoje que o país passa, essa recessão que a gente vai entrar, e a Andy vem segurando a bronca, é de se elogiar, porque é um trabalho extremamente profissional que essa entidade, que passou por algumas turbulências de um tempo para cá, tá vivendo hoje. Eu só quero agradecer mais uma pessoa que o Moisés falou, e eu acho que assim, era uma pessoa que eu conhecia de longa data, porque faz muito tempo que eu estou nesse meio de paradesporto, e eu não achava que era tão acessível assim. Eu só sabia que era muito competente, mas eu não sabia que era tão acessível assim. E ele me mostrou que ciência não precisa ser de forma enrolada, que é o Ciro. Ciro, muito obrigado. Moisés falou que você está aí, eu não estou conseguindo acompanhar desse jeito que o povo está. Eu queria agradecer muito pela sua vontade de trabalhar, pela maneira como você ajudou a Bocha. Não sei se vai, né? Acredito que você não vai estar mais junto com a gente lá quando a gente retornar, mas eu só tenho a te agradecer pelo seu retorno rápido das avaliações. Uma semana a gente já tinha resultado na mão. Resultado é uma coisa, eu participo de seleção de Bocha desde 2005. Resultado de avaliações de Bocha eu tive agora, nesse ciclo. Eu nunca tive retorno. Então, assim, muito obrigado por você me mostrar o dinamismo que a ciência pode ter e a ajuda que a ciência pode realmente acarretar para uma modalidade, quando as pessoas que estão à frente fazendo ciência sabem fazer. Muito obrigada mesmo. Maravilha. Quem mais vai falar para acabar? Eu queria agradecer, primeiro parabenizar você, Cláudio, né? Você também é outro incansável aí que sempre está fazendo alguma coisa, sempre chama a gente no WhatsApp, no privado, para resolver algumas coisas. E, assim, parabenizar você, né? Parabenizar a Andy. Eu acho que tudo isso que tanto o Moisés como a Carol falou, a gente tem os nossos momentos de descontração, nossos momentos de brincar também, que ninguém é de ferro, né? Mas acho que o que tem dado surtido muito resultado é a sinceridade que a gente tem um com o outro, tanto dentro da comissão, como vocês da Andy. Quando a gente pergunta, se vocês tiver que falar, a gente quer goste, quer não goste, é isso. A gente vai ter que tentar entender e tentar um outro caminho de resolver as situações. Então, assim, parabenizar vocês, que continuem com essa sinceridade, com esse tipo de profissionalismo, porque eu acho que é o caminho certo para a gente ter bons resultados. Acho que os resultados que a gente vem tendo de 2017 para cá é muito fruto disso aí, de ser sincero, falar, não gostei disso, acho que pode ser esse caminho aqui, a gente tentar entender, tentar se ajudar. Na verdade, a gente tem sido muito parceiro, né?
Acho que isso que torna forte. Acho que quando tem essa parceria, essa sinceridade, torna uma equipe forte, um time forte, dificilmente alguém vai ganhar. Parabéns mesmo, muito obrigado. Eu quero aproveitar, agradecer, antes, não estou encerrando não, gente, para agradecer a todo mundo que acompanhou a live, todo mundo que participou, que mandou comentário. A gente não consegue ler todas as coisas, mas com certeza quase todo mundo da comissão está acompanhando aí no seu Facebook também, está lendo as perguntas, depois a gente vai poder dar um retorno para cada um. Mas também quero deixar um recado para os atletas que não são da seleção. Acho que esse recado pode ser dado por vocês da seleção, né? Porque a gente fala muito dos atletas da seleção, mas a bocha não são só os atletas da seleção. Na verdade, todos são atletas do Brasil. Então, assim, que recado e que mensagem vocês podem deixar para esses atletas que acompanham a gente, que não estão fazendo parte da seleção nesse momento, não participam das reuniões da seleção, mas que amanhã podem estar? Acho que eles têm que fazer o melhor com aquilo que eles têm no momento. Eu acho que esse é o sentimento, assim, principalmente nesse período de quarentena. Faça o melhor com aquilo que você tem, né? Eu sempre achei isso, mas essa frase quem me mandou essa semana foi a Débora, da VC3. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você, não interessa, só dá para treinar curto, eu vou treinar curto, só dá para fazer até o tie break, eu vou fazer até o tie break. Respeitar os dias de saco cheio, que tem dia que tá difícil, tem dia que pesa, tem dia que fica ruim, e eu acho que é respeitar esses momentos, mas ter o foco sempre definido lá na frente, e trabalho. Essa era uma palavra que o Dirceu sempre falava. Sem trabalhar, não dá para ficar. Então, acho que é trabalho, né? Só. Bom, quero agradecer a todos pela participação, parabenizar o Cláudio, né, pelo trabalho, excelente trabalho, para a diretoria da ANDE, para o nosso presidente Arthur, para o nosso vice-presidente também, professor Brandão, que é um incansável nesse segmento, e aproveitar e reforçar as palavras de Carol em relação aos nossos atletas, que eles continuem treinando com foco na bocha, que com certeza as oportunidades aparecerão. Quem mais? Tem o Jean Carlos aqui, está pedindo dicas para treinamento de atletas BC2. Quem quer deixar uma dica geral para os atletas? O que eles podem aproveitar nesse momento? Uma dica para todo mundo aí, quem está trabalhando em casa, tem alguma dica que vai dar aquele plus, que vai dar aquele up no treinamento, Paulo? Cláudio, eu tenho aí uma dica aí para os meninos da questão da parte física. Mas, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade à ANDE, à comissão técnica, por ter confiado aí estar confiando no meu trabalho. Só tenho a agradecer a todos. E gostaria muito, muito mesmo de agradecer a todos os profissionais da área de educação física e todos os profissionais da área de fisioterapia, bem como aqueles de outras áreas também, que acreditaram, viram e têm certeza hoje que o trabalho de condicionamento físico para atleta de bocha é fundamental para o seu desenvolvimento, seja na sua modalidade ou seja nas suas atividades diárias. Então, a dica que fica aí para a galerinha aí é que se movimentem bastante, busquem novas oportunidades, busquem novos desafios, porque a limitação, como a grande maioria coloca, né, está aqui, ó, a limitação está no cérebro e não está no nosso corpo. Tá bem? Forte abraço. Quem mais? Marcelo, vai falar? Wesley. Eu vou. Eu tenho que agradecer também para a comissão técnica, sabe? Estar nessa comissão técnica é um orgulho fantástico que eu tenho, sabe? Hoje eu trabalho com amigos e aprendo com amigos, né? Vou reforçar o que a Carol falou, e essa família vai aumentando. Hoje eu vejo que o professor Ciro é um grande amigo que incansável nos conhecimentos para a gente, e isso é fantástico. Agradecer a toda a ANDE, e aí eu vou falar agradecer ao Arthur, mas eu quero todos de lá, todos, que estão lá atentos com a gente. Eu acho que nós nunca fomos
Derrubaram o Lele, mano. Lele, você está por aí? Por essa gestão ser uma gestão que se preocupa com o atleta e se preocupa com quem faz bocha de verdade. Então, muito orgulho de estar aqui e agradecer a todos que com essa gestão, que com essa equipe técnica estão confiando no trabalho, estão fazendo e estão nos dando retorno. E aí é uma via de mão dupla, vai e vem, conhecimento, dicas e trabalho. O nome agora é trabalho, é o que a Carol falou, cada um está se adequando no teu espaço, com as suas bolinhas, no que for possível, quando não faz só a parte física, faz só a parte cardiorrespiratória, mas incansável na busca do melhoramento da sua vida esportiva, né? Então, obrigado a todos de coração, obrigado à comissão, à família Andi, que a bocha é uma coisa que quem vive não larga. Então, a gente faz isso com carinho, pensa e trabalha o tempo inteiro para melhorar essa modalidade o Brasil, aí rumo a Tóquio, Paris e vamos para fora. Obrigadão, beijão para todos. Show, Lelê. Antes de você, Marcelo, que eu sei que você vai falar agora, quero mandar um abraço para o nosso amigo Gustavo Alvarim, da Bisfe, que está acompanhando a live. Um grande abraço para todos os amigos de fora do Brasil também. Tem gente que não é brasileira acompanhando a live. Nosso amigo Alex Lauterbach Alonso, coordenador de arbitragem, que também anda fazendo suas reuniões. A arbitragem também continua trabalhando. Tem acontecido frequentemente reunião das regiões, dos árbitros de diversas regiões, e árbitros também de todo o Brasil se reúnem numa reunião com todo mundo. Então, também continua trabalhando a arbitragem, mesmo sem estar em quadra medindo. E agora o Marcelo vai falar, mas eu quero parabenizar o Marcelo por essa belíssima imagem de fundo, que são livros aí, porque realmente as pessoas inteligentes nas lives que eu vejo por aí, todas colocam livros atrás, eu não tinha para colocar, então já deixo o meu parabéns para você por essa brilhante imagem de livros atrás, que mostra que você é um cara muito inteligente. Parabéns. É papel de parede. Mas é mesmo, Marcelinho salva nossa comissão, Marcelinho salva. Cláudio, obrigado pelo elogio. Não tem nada atrás, mano. Olha lá, se liga, só a parede e o Cláudio acaba comigo, mano. Mas eu vejo as pessoas inteligentes, as lives dos caras grandes sabichões estão sempre cheios de livro atrás. Aí eu fico impressionado. Já mandei fazer o meu backdrop aqui, que na próxima eu vou ter um monte de livro aqui. Obrigado pelo elogio, Cláudio. Mas o mais importante não é quantos livros, né, tem ali na prateleira, mas quanto a gente consegue, de fato, colocar em prática, né? Esse é o grande desafio, né? E esse desafio ele é constante. Mas obrigado pelo elogio de qualquer forma, né? Então, assim, eu queria agradecer, Cláudio, a todos os atletas, né, de bocha paralímpica do Brasil, porque tudo isso que está sendo feito, né, todo esse trabalho, né, essa correria nossa do dia a dia, é para eles, né? Porque é por eles. Eles sim conseguem colocar em prática tudo que a gente tenta fazer, busca fazer nos bastidores, né? Cada esforço do treinador, da equipe de análise, da preparação física, do Lelê na fisioterapia. Então, tudo que é feito é de fato para os atletas. Eu queria agradecer. Queria também expressar aqui o meu grande prazer em fazer parte dessa comissão técnica que dispensa apresentações, né? Vocês, mais do que ninguém, conhecem cada um deles, sabe a história de cada um deles dentro da Bosch, e vocês conseguem até imaginar o quanto eu me sinto lisonjeado de fazer parte desse grupo. Então, para mim, de verdade, é um grande prazer. Quero agradecer também ao coordenador Moisés Fabrício por acreditar no nosso trabalho, ao diretor técnico da Andi, o Baidec, por comprar, né, a nossa ideia, por comprar a ideia do trabalho também de análise, extremamente importante isso, e ao Arthur, né, que é o grande, quem proporciona, né, de forma gerencial todo esse trabalho de alto rendimento para a bocha no Brasil. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que ressaltar as importâncias de cada uma dessas pessoas aí dentro desse contexto, dentro desse trabalho. E eu não podia deixar, né, obviamente, já te parabenizei, né, Cláudio, pelo teu sensacional trabalho, e eu não podia deixar, obviamente, de agradecer um cara que eu particularmente o tenho como referência, que é o professor Ciro Winkler, né? É uma referência não só para mim, eu acho que para todo aquele que trabalha com o paradesporto, que vive o paradesporto,
e que conhece, né, a importância que tem do trabalho científico dentro do esporte de alto rendimento. E eu não tenho como deixar de agradecê-lo e de parabenizá-lo por tudo que ele representa na nossa área e no nosso meio. Até porque grande parte das nossas ações, seja nas fases de treinamento, né, ou seja na composição e na estruturação do nosso trabalho, ela de fato acontece porque o professor Ciro nos condiciona a isso, nos possibilita isso ali dentro do centro de treinamento. Então, não podia deixar de agradecê-lo e, obviamente, estender esse agradecimento aos demais membros da equipe dele. Tá bom? Então, obrigado por tudo, né? Obrigado, pessoal, e conte comigo sempre que necessário. Eu agradeci 3 vezes e não agradeci igual o Marcelo. Pela misericórdia. Verdade, É os livros. É o livro? Aqui, ó. Aqui, tem cortina atrás, não tem livro. Verdade, cara. Eu falo que faz diferença. Marcelinha. Bom, Moisés já falou que ia terminar, Moisés? Não, eu acho que é isso. Quando você falou assim, fala alguma coisa para os atletas que não estiveram ainda, não passaram pela seleção, né? Pelo ambiente da seleção, essa é a verdade. Que o livro ele abriu, né? Eu sempre falo isso. A gente teve uma surpresa em março, aí, fim de março. O livro abriu de novo. A gente tem que estar preparado. Tem uma frase que o Marcelinho sempre fala e eu gosto de usar. Nem sempre tem guerra, mas o soldado ele tem que se preparar todo dia. É a mesma coisa. Né? A gente tem que estar preparado. E meu vovô já falava, às vezes o burro só passa na frente uma vez e tem que você estar preparado para estar subindo nele e decolar. Eu acho que isso é importante. Eu vi o Bigoda aqui, o Bigoda mandou aqui, falou para eu não esquecer dele na próxima convocação. Eu não esqueço do Bigoda todo dia, Bigoda, não é só na convocação, não. Eu lembro de você direto e continue trabalhando. Eu acho que... A história da bocha, Bigoda, né? Um homem que faz parte da história da bocha. E eu acho que não tem outra palavra, não tem outra questão que você possa fazer, não tem outro aspecto que não seja trabalhar. Eu sempre falo, você tem da bocha o que você dá para a bocha. Então, quanto você gasta, o quanto você investe, gasta não é questão de dinheiro, gasta em questão de tempo, comprometimento e vontade de primeiramente melhorar como pessoa e depois melhorar como um atleta, né? No clube, a gente tem essa função de preparar um homem e depois preparar um atleta, né? E essa fórmula ela não pode mudar. Então, a partir do momento que eu me preparo como pessoa, como homem, como mulher, a minha autoavaliação vai ser bem melhor. Eu vou conseguir render mais. Isso é claro, né? Às vezes, eu sempre falo, a pior situação do mundo é a nossa. A gente só pode convocar 10 caras para levar e vai ficar gente boa de fora. A gente sabe disso. E ninguém é feliz com isso. Eu e a Carol, a gente conversa muito, todo mundo sabe a relação que eu e ela, a gente tem na bocha, já há mais de 15 anos. Olha que coisa do destino. O maior jogador de todos os tempos, que é um cara que a gente conviveu, aprendeu a jogar bocha, ele saiu da seleção em 2018, né? Porque realmente a gente tinha que fazer a avaliação e a gente tinha que fazer o nosso trabalho. Era de cortar o coração, porque a gente sabe o tamanho que o Dirceu era, tanto para o grupo e como tecnicamente também. Mas a gente já sentia que a gente estava perdendo o maior jogador da história, porque era o tempo dele, era o tempo de Deus. Então, assim, não é uma situação fácil para nós. E o que cabe a gente é estar atento. A gente precisa estar atento a tudo, a todo movimento. Eu sempre falo, a gente não dorme, o nosso telefone é público, a gente está ligado em tudo que está acontecendo, a gente sabe o que rola no norte, porque tem o Luiz lá, a gente sabe o que rola no sul, porque a gente conhece muita gente lá, ali no Centro-Oeste, com o Lele no Espírito Santo, os amigos de Minas Gerais. Então, a gente está acompanhando tudo, né? A gente tem que ter... eu sempre falo, talvez, na cabeça de muita gente, a gente não vai ser justo, né? Mas a gente vai tentar ao máximo se aproximar da justiça e levar... Eu sempre falo, a seleção tem dia que eu preciso de um e tem dia que eu preciso de outro, né? E é isso que a gente precisa saber avaliar.
que momento e que peça eu vou levar para determinada competição. Esse é um trabalho profissional. Esse é um trabalho que a gente precisa olhar, né? E esse cuidado que a gente está tendo. Então, é como o Marcelo falar, agradecer essa galera toda. Eu conheço um monte de atleta, tem um joguinho novo aí. Hoje eu dei pancada em 2 atletas no joguinho da Bocha, que tá todo mundo jogando. Fala do jogo aí, um monte de gente mandando mensagem para Andy perguntando como é que é o campeonato de bocha online que vocês estão fazendo. Na verdade, aqui em São Paulo a gente vai fazer um campeonato paulista desse jogo online. Vai ser um pouquinho mais para frente, porque talvez o retorno vai demorar um pouquinho. Indico também, porque é um jogo que você precisa pensar. Hoje eu dei um pau aí no... Cadê? O Lucas tá aí. Ele deu para mim hoje, o Lucas BC2. Tomei um pau da Evelyn. Eu acho que eu tomei 3 pau hoje, Luiz, da tua atleta, da Duda. Eu acho que era a Eduarda. Ela me deu 3 surras seguidas que eu quase quebrei o celular, mas tá bom. Fala o nome do jogo. Bocha... É o quê? Bocha... Bocha Battle, alguma coisa assim. Combate, alguma coisa assim. Tá todo mundo jogando, essa é a verdade. E é um jogo interessante, cara. É um jogo interessante porque te faz pensar, te faz segurar o fundo, Carol. Te faz entrar pela esquerda, para a direita, empurrar a bola. Mas depois que você aprende, né? Depois que você aprende. Que eu fui jogar com o Igor a primeira partida, eu demorei, mas o nosso não ia, acabou o tempo, fui eliminado. Pode me chamar que eu tô viciado nisso aí. Tá certo? Então, Cláudio, para você eu não preciso mais falar, porque você... Eu acho que existia a bocha antes de você, e hoje é uma bocha depois que você chegou na questão de divulgação e principalmente na questão da qualidade das coisas do campeonato da bocha hoje, que a gente vê que é um show nas competições. É esse jogo aí, ó. Bocha Battle. Isso é um vício, hein, meu? Tô deixando até de trabalhar por causa disso aí. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, se cuidem. Usem máscara, se puder usem luva, fiquem em casa, quem pode, quem não pode, se cuida, lave a mão, e álcool em gel é cachaça, hein? Não é cachaça, né? Se eu falar cachaça aqui, alguém vai beber, viu? Tem vai lá no meu Face, Tu tem isso não. Né? Alguém aqui. Não, eu não bebo. Gente, quero agradecer a vocês. Não, aqui embaixo, alguém aqui embaixo, ó. Pô, embaixo de tu tá o Marcelinho pra mim. Agradecer a vocês. Não, tem que olhar no Face, Moisés. Quem tá embaixo de você é o Barata. Bom, gente, agradecer. A gente está completando aqui 1h40 já conversando. É sempre bom conversar, falar sobre bocha. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, agradecer a vocês. Deixar um recado aqui. Essa semana a gente deve ter um pronunciamento oficial da Andy com relação aos campeonatos. O Baidec já adiantou na Assembleia Geral da Andy, que na sexta-feira, que todos os campeões serão dos anos. E assim que a gente tiver oficialmente uma posição do CPB, e hoje já teve, parece, uma reunião, assim que a gente tiver essa posição oficial, o calendário vai ser refeito. Para que não para julho, para que isso não aconteça, todos os campeonatos estão, a princípio, cancelados. Claro que a gente vai avaliar e aí todos vão ser remarcados, se possível, a gente vai ver como é que a situação vai ficar. Mas para que não haja essa expectativa, porque tem campeonato que já seria em julho, então tem atleta que já está desesperado, porque tem um campeonato em julho e a gente não tem a menor ideia se esse campeonato vai acontecer. Então, para não ficar essa expectativa, a gente vai cancelar todos os campeonatos, então essa semana deve sair uma publicação oficial, já estou me antecipando aí, tomando a frente do Baidec, mas com certeza já sei que isso vai acontecer. E aí, assim que a gente tiver mais notícias, a gente vai sempre divulgar e vai trazer essas informações para vocês através das nossas redes sociais, do nosso site, para que todo mundo possa acompanhar. Então, todos que estão em casa tenham calma, as coisas vão andar, os campeonatos vão acontecer se forem possíveis. Se não forem possíveis, a gente vai ter que cancelar, como a Bisfed já fez e cancelou. Esse ano não tem mais nenhuma competição oficial da Bisfed. Então, o último campeonato que seria de Dubai já foi cancelado oficialmente, que seria em dezembro. Então, a seleção, esse ano, não tem nenhuma competição de bocha. Então, a gente está trabalhando, pensando lá para 2021. Então, agradeço mais uma vez, gente. Obrigado. Fiquem na paz, fiquem bem aí. Todos que estão em suas casas, quem está trabalhando, trabalhe com segurança. Moisés, que sai todo dia de casa, vai trabalhar. O Wesley e outras pessoas. Tá bom? A gente se vê em breve, espero,
pessoalmente, quem sabe no futuro, e a gente se fala, tá bom? Obrigado a todos. Abraço ao doutor Breno. Estou vendo comentando aqui. Obrigado pela presença. O doutor Breno também é um cara que troca muita ideia, soma muito. Se faz necessário hoje, o doutor nosso aí, querido. Faça a sua requisição e envie para Leonardo Baidec, baidec@ande.org.br. Agora mais ainda. Falou! É isso. Beijo. Falou, gente. Valeu. Grande abraço. Ninguém sabe, vocês ficam aí. Vocês não saem, não. Eu vou cortar a live. Só depois que eu cortar é que vocês saem para ficar bonitinho. Senão vai começar um monte de janela a sumir. Tudo bem. Organizado. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.